na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, fazendo mais esta live, né? E Deus, Ele nos tem proporcionado essa condição de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E hoje nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, né? Para que as pessoas conheçam e fiquem inexcusáveis naquele grande dia. Então hoje eu estou aqui fora do Rio de Janeiro, né? E o pastor Ferreira ficou lá no Rio de Janeiro, eu fiquei de fazer a live. Eu não vou ter como falar as pessoas que entrarem, mas eu estou vendo ali o pastor Sérgio da Conceição, né? Grande abraço, meu irmão. Para a irmã Maria Carmo também, vocês aí em Maricá, no Rio de Janeiro. Também quero deixar um abraço forte para a irmã Leia Matos, lá de Cachoeiro, a irmã Josiane Matos, né? A filha dela, né? Também lá de Cachoeiro, irmão Guilherme, pastor Samuel Matos, irmã Márcia Valéria, irmã Bernadette, enfim, aquele povo abençoado de Cachoeiro, Itapemirim, diácono Maxwell. Enfim, muitos irmãos ali abençoados, né? Quero também deixar a paz para o irmão Isael lá de Muqui, da congregação de Muqui, a irmã Luísa Torres, que Deus possa estar abençoando vocês todos, a irmã Gessi na Grande Vitória, a irmã Lia Raquel também na Grande Vitória, os pastores ali da sucursal do Espírito Santo, também a irmã Leni lá em São João do Manhuaçu. Quero deixar também aí a paz para o meu pai, pastor Ferreira, que está no Rio, minha mãe, né? Para minha esposa também. E também eu quero os pastores aqui de São Paulo, né? Essa terra aqui abençoada, né? Pastor Gênesis, deixa um grande abraço. Tá ali o Osias Rodrigues, né? Um grande abraço, meu irmão, para ti, que Deus te abençoe, ó, forte, né? Estou aqui em São Paulo, então que Deus te abençoe. Para a irmã Elzira Osias, né? Enfim, esse povo aqui abençoado e acolhedor que tem aqui. E outros irmãos que entram, pastor José Martins, pastor Paulo Ribeirinho, né? Esses irmãos todos aí abençoados, né? Que a paz de Deus esteja sobre vocês todos. Eu quero orar para depois a gente passar para a meditação da palavra do Senhor, que ela é que é importante, né? E eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Eu quero te agradecer pelo dia, pela noite que chegou, pelo que eu vim fazer aqui, ó Pai. Toma-me nas tuas mãos, guarda-me e preserva-me para a honra e glória do teu santo nome. Também te agradeço, Senhor,
pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela oportunidade que temos de pregar o Evangelho. Quero entregar agora os enfermos em Tuas mãos, os necessitados, ó Pai, aqueles que estão carentes da Tua misericórdia, aqueles que estão carentes do toque curador do meu Senhor. Ó Deus, esse que está no leito do hospital, esse que está desenganado, toma-o em Tuas mãos, coloca a Tua mão para curar, para extirpar o mal, para derrotá-lo pelo poder que há no nome de Jesus. Então eu te entrego, ó Pai, todos os ouvintes, aqueles que estão ao vivo e aqueles que entrarem posteriormente, que a Tua graça esteja sobre cada um nesta noite, que a Tua bênção esteja sobre cada um nesta noite, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja, ó Deus, exaltado, santificado em nossas vidas e através da pregação do Evangelho. Toma a igreja nas Tuas mãos, a Tua noiva que peregrina aqui na face da terra, e também os pastores, os pregadores da Tua palavra, que têm pregado incessantemente o Teu Evangelho para ganhar almas, fazendo, ó Pai, a grande comissão, o grande ide do Senhor Jesus, pregando, falando, ó Deus, apelando para que almas venham se render aos Teus pés. Toma, Deus, esses que estão aí agora com a dor de cabeça, com a dor crônica, com dor no peito, esse aí que tem câncer, que não tem cura, esse aí que está com AIDS, que também não tem cura, o Senhor estenda as Tuas mãos para curar, dar um basta na enfermidade, entrar com a Tua cura divina, glorificar o Teu nome, alegrar os corações dos enfermos. Ó Deus, mas acima de tudo, ó Deus, queremos que almas venham se render aos Teus pés, almas venham aceitar a Jesus, almas venham, ó Pai, ter uma mudança de vida de uma condição de perdida para agora para salva. Ó Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos e acode o Brasil, porque ele necessita, ele está precisando, ó Pai, do toque do Senhor no seio desta nação para dissipar, ó Pai, a armadilha, ó Deus, o cirandar do diabo no meio desta nação. E nós, como Teu povo escolhido do Senhor, repreendemos agora isso no nome de Jesus, e que outros servos do Senhor se unam em oração para colocar o Brasil nas Tuas mãos, ó Pai, repreendendo o espírito da corrupção, o espírito da idolatria, o espírito, ó Pai, da lascívia, o espírito, ó Pai, de tudo isso que a gente está vendo aí que não glorifica o Teu nome. Queremos nos encomendar aos Teus cuidados para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Capacita-nos mais e mais, dá-nos força, dá-nos poder para testemunhar e falar, dá-nos poder, ó Deus, para fazer a Tua obra, não somente em palavras, mas na pregação e em atos também. Tudo isso eu te peço agora, Senhor, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, né? Também quero deixar um abraço para a irmã Nininha Alonso, de São Gonçalo. Já falei da irmã Elzira Osias, o Osias Rodrigues está aí, pastor Gênesis, todo mundo, né? Quero deixar um forte abraço para vocês, do Josi Maria Santos, também aqui de São Paulo, né? Um abraço para vocês todos aqui, em nome de Jesus. E eu quero ler a palavra do Senhor, que está em Lucas, no capítulo 21, de 34 a 36, que diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Lucas 21, de 34 a 36. Irmãos, quando a gente olha para essa palavra, de vez em quando a gente ouve alguma coisa por aí assim:
crente come muito. Realmente come, né? Ah, mas já não bebe. Mas a palavra de Deus, ela fala a respeito exatamente da glutonaria. Coloca a glutonaria em primeiro lugar e a embriaguez em segundo lugar. O que temos comido, o que tem aí de festa, o que tem, tudo que é culto é festa, realmente a barriga do crente ela é abençoada. Mas o alerta é para que não sejamos sobrecarregados por estas coisas, pela glutonaria, pela embriaguez e pelos cuidados desta vida. A glutonaria, a embriaguez e os cuidados desta vida. Esses três têm consumido a vida das pessoas na sua labuta diária, no seu viver diário, não é? Nós temos vivido num país onde as pessoas estão cada vez ficando mais obesas. Nós estamos vivendo num país onde o álcool tem aumentado e os cuidados desta vida têm se multiplicado de tudo que é jeito. Eu costumo falar, né, a criança tem curso de inglês, curso de espanhol, curso de música, curso disso, tem que estudar, e olha, sobrecarregando. Claro que isso não é pecado, mas a palavra de Deus diz o quê? E olhai por vós mesmos. Prestem atenção naquilo que vocês fazem, como vocês vivem, para que vocês não sejam pegos de sobreaviso naquele dia. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, fala que como foi nos dias de Noé, também seria na vida do Filho do Homem. E nos dias de Ló também. Compravam, vendiam, negociavam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, faziam de tudo. E na normalidade disso tudo, não perceberam que o juízo chegou. E a mesma coisa será na vinda do Filho do Homem. No meio da normalidade da vida, as pessoas comendo, bebendo, aumentando a carga dos afazeres diários e desta vida nas suas próprias vidas, sendo consumidos pelo estilo de vida desenfreado, pelo estilo de vida dinâmico, e corre o risco de não se darem conta que a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que se imagina. Este é o alerta que o Senhor Jesus ele faz nesta passagem de Lucas 21, 34 a 36. Glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. Só que ele fala o seguinte: e olhai por vós mesmos. O que nós precisamos é atentar. Nós sempre oramos muito pelas pessoas, mas está em hora de nós começarmos a prestar atenção em nós, naquilo que estamos fazendo, como estamos vivendo, como nós estamos nos portando, se regradamente ou desregradamente, para que não sejamos caídos em laço, como diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus ela é clara. Fala, não é? Que ele, né? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Isso vai pegar todo mundo. Eu estava prestando atenção, ninguém consegue ficar mais sem celular na mão, né? E eu estava prestando atenção em mim. Poxa, eu leio Bíblia no celular, eu leio livro no celular, realmente. Agora, se você lê porque melhor a Bíblia peca, tudo bem. Agora, e se você estiver fazendo outras coisas? Os cuidados desta vida podem te pegar. Então nós precisamos o quê? Tomar cuidado com isso, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
Não vai escapar. De vez em quando a pessoa lê a palavra de Deus, o Apocalipse, né, que deu fôlego à imagem da besta, em que ela saberia o que nós estamos pensando, né? Como é que ela vai saber o que a gente pensa? Tecla no celular que daqui a pouco o celular te diz bota aí num local, daqui a pouco aparece para você a passagem de avião, passagem de ônibus, o hotel, o carro, o traslado, tudo no que você teclou. Ou seja, já sabe, a inteligência artificial já sabe aquilo que você anda querendo, aquilo que você quer. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que orar mais em espírito, ler mais a palavra do Senhor, porque os dias são maus. O tempo precisa ser remido, o tempo precisa ser, como a palavra de Deus diz, que os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. E nós, como os escolhidos de Deus, nós temos que saber muito bem usar esse tempo que Ele tem nos dado. Tempo para ler a palavra dEle, tempo este para meditar na palavra dEle, tempo este para estarmos orando, tempo este para estarmos fazendo a obra do Senhor, tempo este para congregarmos, tempo, como diz a palavra de Deus, tempo de amar, tempo de afastar, tempo de ajuntar pedras, tempo de deitar as pedras, não é? Tempo de abraçar, tempo de afastar, de abraçar-se, tempo de chorar, tempo de sorrir. Então nós precisamos saber o que fazer, como fazer, porque a Bíblia diz que vaidade, tudo é vaidade, assim diz o pregador. Tudo é vaidade. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar muito bem o tempo que o Senhor tem nos dado para a honra e glória do nome dEle. Né? Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Mas pode ser evitado? Pode. Pode. Se você orar, se você vigiar e orar, você evita. Virá sobre todos os habitantes da terra. Agora, se você vigiar em todo o tempo orando, nós podemos ser achados dignos de evitar todas estas coisas. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, ele fala, acho que em 2 Pedro 1,3, ele fala aquele versículo que eu gosto muito: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Para a gente o quê? Saber como viver neste século justo, de uma maneira justa, pia e sobriamente. Não voltado para a glutonaria, não voltado para a embriaguez e nem voltado para os cuidados desta vida. Ou seja, ficarmos nos atolando em coisas não necessárias. O que nós precisamos fazer? Olhai por vós mesmos. Foi isso que o Senhor Jesus falou aqui em Lucas 21:34. E olhai, nós vamos prestar atenção em nós. Como eu falei, nós fazemos o seguinte: a gente ora pelo filho, pela filha, pede pelo emprego do neto, pede pelo emprego de não sei quem, pede pelo estudo. E nós? Quem pede por nós? Então agora é hora de nós olharmos por nós mesmos, porque esse mundo está precisando de atalaia de Deus. Esse mundo está precisando de atalaia do Senhor. Olhando por nós mesmos, para que os vossos corações não se carreguem nem de glutonaria, nem de embriaguez e nem dos cuidados desta vida. Como?
prestando atenção em nós, para a gente não cair neste laço grande, porque virá. Aí a Bíblia fala, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque este dia virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Irmãos, os sinais estão aí. Os sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos. A vida está correndo. E nós estamos vendo os sinais acontecendo em cumprimento à palavra do Senhor. Em cumprimento àquilo que a Bíblia fala, aquilo que ela diz, aquilo que ela tem falado por estes séculos, que vai acontecer, porque vai acontecer mesmo. E este mundo, ele está nas mãos do Senhor. Não cai uma folha de uma árvore se não for pelo consentimento do Senhor. Se não for pelo consentimento do Senhor, a folha não cairá, o passarinho não morrerá. Tudo está nas mãos do Senhor. De vez em quando a gente ouve alguém falando o seguinte, porque tem um grupo aí que domina o mundo. Aí fala do Illuminati, falei, gente, quem domina esse mundo é o Senhor. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, quem manda aqui é o Senhor. Na hora que ele dá um basta, ele dá um basta na confusão. Na hora que ele quiser. Ele acaba com isso aí. Mas a ordem hoje para nós é qual? É olhar por nós mesmos. Nós vamos prestar atenção em nós. Né? Tem crente que não jejua muito tempo, não aguenta. Né? Tem crente que gosta de comer bem, né? E nós precisamos prestar atenção nessas coisas para que os nossos sentidos espirituais sejam exercitados, sejam, né, estejam assim bem, para que a gente não fique aí pelo meio do caminho. A Bíblia fala o quê? E olhai por vós mesmos. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos orar e vamos jejuar. Essa carne aqui tem que negar para ela aquilo que ela gosta. Senão a carne quer beber Coca-Cola, a carne quer beber Fanta-Uva, a carne só quer comer churrasco, a carne só quer comer do bom e do melhor, quando na realidade precisa ser negado para ela aquilo que ela gosta. Não é assim toda vez não. Uma vez ou outra. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar bem deste templo, nós precisamos zelar por este templo, e ele não vai receber tudo que ele quer não, porque a concupiscência da vida, a concupiscência da carne, a soberba da vida, elas têm que ser combatidas. Então a gente não pode estar atrás aí do churrasco toda hora atrás da Coca-Cola, não, nós precisamos o quê? Olhar por nós mesmos, né? Para que os nossos corações, né? Para que não aconteça que os nossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, embriaguez e os cuidados desta vida. E a Bíblia fala o quê? E venha sobre vós de improviso aquele dia. Menos esperar ele acontece, porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Mas a Bíblia fala o seguinte, que isso pode ser evitado. E a Bíblia mostra como isso pode ser evitado. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala como pode ser evitado. Vigiai, pois, em todo tempo orando. Você já começa olhando por você mesmo, e aí você vai vigiar, e aí você vai orar. E aí, por consequência, você vai ser achado digno dessas coisas serem evitadas com você. Por quê? Porque você prestou atenção em você mesmo, que você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa meditar mais na palavra de Deus, orar mais ao Senhor, mais agradecendo.
o discernimento espiritual virá para a tua vida, que é um dom que o crente precisa ter. Precisa ter discernimento espiritual. A Bíblia fala que aquele que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Quando essas coisas começarem a acontecer, você vai evitar um monte de coisa. Tem um fato aqui, vou contar para ilustrar, porque é de família, tem gente aqui que estava nesse episódio, né? E eu prestei atenção depois nisso daí. Alguém estava aí, né? E aconteceu com meu tio, pastor Frederico. De vez a gente conta rindo, brincando, mas é uma coisa séria. E ele ganhou uma profecia que ele ia morrer. Né? Ele ganhou uma profecia que ele ia morrer. Uma igreja aí que eu não vou citar o nome. Né? Terminou o culto, falaram com ele. Mas eu lembro muito bem, né? O meu sogro, né? Meu falecido sogro, estava também, né? Ele falou: rapaz, pastor Frederico, teu tio, terminou o culto, ele não foi embora. Ofereceram salgadinho para ele, ó, tudo que ofereceram para ele, salgadinho, refrigerante, ele, ó, não. E não foi embora. E depois eu juntei, ele não foi embora porque ele não estava com medo da profecia, ele disse que aquilo era da carne. Mas o que ele fez? Ofereceram salgadinho, bolo, tudinho, ele, ó. Ou seja, eu tô aqui na posição e eu não vou ser pego nisso daí, não. E eu fico meditando nesse episódio dele aí. Nessa circunstância que meu sogro contou também, dele não pegar o salgadinho nem o refrigerante. Por quê? Sentido espiritual exercitado, ganhou uma profecia no culto que ia morrer dentro de 15 dias. E aí alguém falou: poxa, eu nem ia me ligar, eu ia comer salgadinho, comer. Ele: rapaz, o teu tio não comeu um salgadinho, rapaz, depois do culto. E ficou lá. Depois ele foi embora. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: então a gente tem que aprender alguma coisa com esse pessoal pra gente não ser pego aí nessas ondas que existem por aí. Mas eu quero dizer para você, as coisas que vão acontecer, elas podem ser evitadas sim. As coisas que estão acontecendo, elas podem ser evitadas, não é? A glutonaria, você tem força, não é? A tua barriga não é que manda em você. A bebida não manda em você. Tinha uma época que tomava 2 litros de refrigerante, na hora do almoço, e às vezes em dia de serviço lá eram 6 litros de refrigerante, aí fomos diminuindo para, né? Por quê? Senão daqui a pouco a carne só quer essas coisas aí. E nós não podemos fazer isso com o templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos prestar atenção em nós mesmos para que a glutonaria não nos pegue, nem a embriaguez, nem os cuidados desta vida. E o dia que tem que vir, ele virá como um laço sobre todos aqueles que habitam na face de toda a terra. E isso pode ser evitado? Pode. Vigiando em todo o tempo e orando. Porque o Senhor nos chamou também para vigiar. E aí o que nós devemos fazer? Nós vamos jejuar. Nós vamos dar um jeito na nossa gula. Nós vamos dar um jeito, né? Eu não aguento ficar sem um bolo. Jesus, ele cura diabetes? Cura. Aí um diabético me perguntou: por que ele não me cura? Ele falou: porque se ele te curar, tu vai voltar a comer bolo. Todas essas coisas que você come, você vai voltar a comer. Por isso que ele não vai te curar. Né? Se eu pudesse, eu enfiava a cara naquele bolo. Ele não vai te curar. Por quê? Porque se ele te curar, você vai voltar para fazer a mesma coisa. Então, a graça dele é suficiente com diabetes na tua vida para você ter que se controlar. Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Irmãos, o profeta Ezequiel, na profecia de Ezequiel, Deus falou assim: filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo. Nós precisamos estar em pé diante do Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós nos ajoelhamos perante a face do Senhor. Nós nos rendemos à majestade do Senhor. Nós nos prostramos aos pés dele e o agarramos e choramos, como aquela mulher chorou nos pés de Jesus. Nós precisamos estar em pé para quando ele falar conosco, em posição de filhos. Então, a palavra de Deus diz, e de estar em pé diante do Filho do Homem, ou seja, uma postura de salvo, de crente, de remido, de lavado, testemunhando em tempo e fora dele as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz maravilhosa, falarmos em tempo e fora dele que Jesus é a solução para este mundo, dizer em tempo e fora de tempo que este mundo tem solução, dizer em tempo e fora dele que o Senhor Jesus ele voltará. E aqueles que são dele, vai com ele. E os que não são, ficam. O apóstolo Paulo fala que nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nós sabemos de onde viemos e nós sabemos para onde iremos. Para onde você vai? Você vai estar para sempre com o Senhor. O apóstolo João fala que aquele que tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro, porque do jeito como ele é, nós o veremos. Nós o veremos. Depois, irmãos, a gente olha para a palavra de Deus e vê que as coisas que aconteceriam têm acontecido e vão continuar acontecendo até quando o Senhor Jesus voltar. Os escândalos acontecerão e já estão acontecendo, né? A falta de amor, aliás, o esfriamento, o amor de muitos esfriando, também está acontecendo. Tudo em cumprimento à palavra do Senhor. E o amor de quase todos esfriará. E nós estamos vivendo num mundo onde está faltando amor. Onde falta a manifestação. A Bíblia fala, irmãos, em Romanos, que a criação geme. A criação geme, está com dores. E a Bíblia fala que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação tem gemido pela desordem, pelo caos, pelo que o pecado anda fazendo por aqui, nesta terra. E a criação está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus para que estas coisas sejam amenizadas, minoradas, extirpadas, se possível, pelo poder que há no nome do Senhor. E eles estão aguardando a nossa manifestação. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? O que temos que fazer? E a palavra de Deus diz o que a gente tem que fazer. Tudo isso que a gente tem visto, né, tem levado para um fim. E o fim chama-se a volta do Senhor Jesus. Quando ele virá. Quando ele virá buscar a sua noiva. Agora a pergunta é a seguinte: você está preparado para ir? Você realmente está em condição de ser arrebatado e estar para sempre com o Senhor? Porque se você ainda não está, hoje eu te aconselho a fazer um exame. Olhe para você mesmo
como nós lemos em Lucas 21, de 34 a 36. Olhe para você mesmo, olhe a tua situação, se depare consigo mesmo e veja como você está. O que você precisa fazer para melhorar, consertar, voltar, testemunhar? O que você precisa fazer? Porque a hora é agora de nós olharmos por nós mesmos. Prestar atenção como nós estamos vivendo. Aquilo que temos comido, aquilo que temos bebido e aquilo que como nós estamos vivendo. Porque nós precisamos viver uma vida que o quê? Glorifique o Senhor. Uma vida pia, justa e sóbria, como diz a palavra do Senhor. É isso que você tem vivido? É isso que você tem experimentado? Se é assim, amém. Continue assim, porque este é o caminho, andai nele, como diz a palavra de Deus. Mas se você tem capengado, então é a hora, o momento é hoje para você fazer uma reflexão, para você dar peraí, realmente, preciso me acordar, porque eu tenho lido pouco a Bíblia, eu tenho orado pouco, eu tenho jejuado pouco, eu tenho comido demais, eu tenho bebido demais, tudo me aparece, mas no reino de Deus eu tenho falhado, eu tenho dispensado pouco tempo, como na realidade eu preciso mergulhar. Então esta mensagem é para você nesta noite, para você prestar atenção em você. Porque igual uma irmã tinha, até uma irmã já falecida, está na glória, eu tenho que ver minha neta, tem que ver isso, tem que... Não, irmã, a irmã tem que ver a irmã, porque a irmã já é de idade, suas netas são maiores de idade, uma já é casada, a outra também é casada, e a irmã tem que prestar atenção na irmã, na sua saúde, não é? Nas suas finanças, para a irmã ter uma vida, né? Daqui a pouco ajudou A, B, C, D, pastor, não tem dinheiro. Você precisa não se deixar tomar, se levar pelos cuidados desta vida. Você precisa estar na presença do Senhor para você não ser enganado, para você não ser levado. Você consegue fazer isso nesta noite? Olhando para dentro de você mesmo, não é? Quantas vezes você não vai num culto aí numa quinta-feira, não vai numa consagração, não visita alguém? O básico. Nós precisamos resgatar isso. Olhai por vós mesmos. Quanto tempo você não dá um abraço no teu pastor? Né? Quanto tempo você não liga para ele, pastor, tá tudo bem aí? Estou com saudade, né? Não, você só liga para o pastor, hora que aqui em casa a coisa tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Só liga para o pastor para pedir socorro. Mas é bom você ligar para o pastor, pastor, como é que tá aí? Tá tudo bem? Né? Tá precisando de alguma coisa? Tá precisando aí que eu vá aí dar uma limpada aí no teu quintal? Né? Porque o pastor, ele zela pelas nossas almas, amém? Então você presta atenção nisso, para de reclamar, comece a viver como a palavra de Deus quer, que você vai ser um bem-aventurado. Tem crente que não lê Bíblia, mas tem não crente que conhece Bíblia. Então, olha só como as coisas são. Tem uns alunos, né, 15 anos, os garotinhos da pá virada, mas tem uns que andam com a Bíblia dentro da mochila. E no outro dia ele me saiu com uma lá. Falei, Aí eu também com Bíblia fui olhar e falei com ele. Expliquei a ele. No outro dia o outro me perguntou, professor, essa história do 666, a história do 666, eu falei, você viu isso onde? Tem filme por aí, mas eu sei que tem na Bíblia, eu já li. E ele não é crente. E eu já li, como é que é isso? Eu falei, isso é um sinal que a Bíblia fala que vai colocar na mão ou na testa. Se o sujeito for maneta, vai na testa. Agora, o cara não pode andar sem cabeça. Mas como é que é isso? Vai botar um sinal
só vai poder comprar e vender quem tiver esse sinal. Por exemplo, você vai querer comer o teu cachorro quente. Se você não tiver o sinal, você não vai. Não, eu vou botar. Falei, só que aquele que tiver o sinal, a Bíblia fala que vai ter uma chaga maligna na sua mão, que não vai ter cura, e que através deste sinal você estará adorando o outro lado. Mas como é que vai ser? Como é que vai ser? O gás lá em casa vai acabar. Como é que a gente vai comprar? Isso não vai dar certo para mim, não. Eu falei, olha, isso é uma opção que você tem que fazer. Isso é uma opção que você tem que fazer. Por quê? Porque depois vem a eternidade, para onde você vai querer ir depois. Você não ficou sem luz, você pagou a conta de água, porque você tem um sinal, você vai... Se você não tiver esse sinal, você não fará. Agora, a Bíblia fala que aqueles que receberam a marca, e aqueles que receberam a marca, está do lado do sistema iníquo vigente que vai ter nessa face dessa terra. Amém? Tem uma outra coisa que eu quero falar a respeito para você, é que a Bíblia fala que o anticristo vai se manifestar, mas muitos já se têm feito anticristo. Isso é verdadeiro. Vai ter um ditador mundial, vai governar a terra, toda ela, a gente ouve isso. Vai querer mandar na terra. Mas ele não vai mandar não, porque essa terra não é dele. Então ele não vai mandar. Essa terra tem dono. Chama-se Jeová. Isso não vai acontecer. Ele vai tentar conseguir, não. Se ele conseguir, se isso for realmente feito, a palavra de Deus vai falhar. E Deus, ele não vai permitir que a palavra dele falhe, porque ele vela pela palavra dele para que aconteça. Quando Daniel, ele interpreta o sonho para Nabucodonosor, dizendo que nos dias dos reis de ferro seria levantado um reino que não vai passar para outro, não vai passar para o outro, para o anticristo não. Por quê? Porque os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Tudo isso que está acontecendo é permissão e vontade do Senhor, porque está escrito na palavra dele. É isso. Agora você, como servo do Senhor, você que quer estar do lado vencedor, do lado do Senhor, tem um preço a pagar, é renunciar ao mundo, às suas concupiscências, para viver para o Senhor. Querer tudo não vai dar. Não, eu quero adorar a Deus, mas vou querer também a marca para poder comprar, comer meu cachorro quente ali no Pix. Vou poder, não. Não vai não. Se você está pensando por aí, você está enganado, porque Deus, ele não vai ter como adorar dois senhores. Ou é um ou é outro. A escolha quem faz é você. E eu gostaria que você fizesse uma escolha hoje, nesta noite, e a escolha fosse para o lado do Senhor Jesus. Ele é o vencedor. A palavra de Deus já diz que ele é o vencedor. Os reinos deste mundo vão dar poder para a besta, reis como por uma hora, mas vai ser derrotada. Este lado já é perdedor. O lado que vai ganhar é o lado do Senhor Jesus e aqueles que estiverem com ele. Eu estou, e você? Pensa nisso, porque eu gostaria que você estivesse do lado vencedor também. Para você estar com o nome escrito, aliás, inscrito no livro da vida do Cordeiro. Você precisa se render aos pés do Senhor Jesus. Amém? Você, irmão e irmã, prestem atenção em vocês mesmos, para que os cuidados... Não, pastor, eu jejuo bem. Não bebe, crente, não bebe, né? Mas jejua bem, mas os cuidados da vida sufocam. Esse aí é perigoso. Você não pode ser levado de roldão pelos cuidados da vida, porque aquele dia vem
vem como um laço, vem de improviso, né? E a Bíblia manda a gente olhar por nós mesmos, a Bíblia manda a gente vigiar em todo o tempo e orar. O resto é consequência, ou seja, nós seremos achados dignos de evitar todas as coisas que virão ao mundo e como prêmio estar de pé diante do Filho do Homem. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que você medite, reflita e tome a atitude certa de prestar atenção naquilo que a palavra de Deus tem falado. Quero dizer para você o seguinte: a palavra de Deus ela é imutável, ela não mudou não. Aquilo que é errado, e aquilo que é certo realmente, não mudou. A Bíblia fala: a tua palavra permanece para sempre no céu, ó Senhor, de eternidade em eternidade. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, né? E eu quero aqui acusar também a presença Paula Miranda, né? Nossa irmã, congregamos juntos, né? Que Deus te abençoe, Paula. Tá aí também a irmã Delvira Cabral, boa noite, né? Pai do Senhor Jesus, eu não consigo ler tudo, né? Irmã Delvira, um forte abraço para a irmã, aí para sua família toda no Jardim Meriti. Deus possa. Pastor Gênesis, um grande abraço, meu irmão. Já mencionei o irmão antes do irmão entrar. Irmã Eusirosias também, já mencionei, tá, minha querida? Que Deus possa te abençoar muito aí. Aqui, né, que eu estou em São Paulo, né? Para a irmã Nininha Alonso também, que Deus possa te abençoar, minha querida. Pastor Sérgio da Conceição, a irmã Maria Carmo. Que vocês recebam a bênção de Deus onde vocês estiverem. Amém, né? Vamos orar agora agradecendo o Senhor por esse culto, por essa reflexão. Eu estava na livraria ali e eu vi ali cheio de Bíblia, né? E aí alguém parou para conversar comigo, né? E ele falou: eu já li essa, umas Bíblias católicas, né? Tava lá. Aí, o senhor já leu essa? Eu falei: não, essa aqui eu tenho, né? Algumas Bíblias católicas, né? Aí ele: eu já li todas essas aí. Eu falei: que maravilha, né? Eu falei: eu já li também, né? O senhor gosta de ler? Eu falei: gosto. Bem-aventurado é aquele que lê, né? Medita de dia e de noite o quê? Na palavra do Senhor. Amém? Ele ficou assim: ah, o senhor é de que paróquia? Eu falei: eu sou da paróquia dos Santos, né? Da igreja do Senhor Jesus. Ah, o senhor é evangélico? Evangélico também, né? Graças a Deus. Então, é bom a gente ler a Bíblia, né? Eu falei: conhecendo a palavra de Deus, examinais, eu falei, Evangelho de João 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidais ter nelas a vida eterna. Amém? Foi o que eu falei para ele. Vamos orar. Está ali também a nossa irmã Vilma Frauches Calheiros, né? Minha irmã, um grande abraço para a irmã, né? Receba aqui o nosso abraço, aí para o pastor Calheiros também. Guilherme Gomes Visa, boa noite na paz do Senhor Jesus, né? Um forte abraço, Guilherme, em Cachoeiro do Itapimirim, que Deus te abençoe. Paz aí para a irmã, para sua esposa, para a irmã Lúcia. Um abraço aí na Edilane, enfim, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo o Senhor. E aqueles que eu não consegui externar aqui, porque eu não estou conseguindo ler direito, sinta-se abraçado por mim também, tá? Por nós aqui. Vamos orar. Segunda-feira nós queremos estar lá na casa do pastor Ferreira para a gente fazer a live, amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Ó Deus, te agradeço por esse momento de culto, por essa reflexão, pela leitura da tua palavra. Ó Deus, afia, ó Deus, as nossas mentes para meditar na tua palavra dia e noite. Afia os nossos sentidos espirituais para que possamos discernir, ó Pai, aquilo que tem acontecido à nossa volta. Ó Deus, não queremos ser pego de sobreaviso, porque nós fomos colocados como atalaia para vigiar na torre de vigia. Então, Senhor, eu quero entregar este que está agora na live e aquele que vai entrar depois para assistir.
toma-o em tuas mãos. Toma o enfermo em tuas mãos por misericórdia, meu Pai. Precisa do toque curador do Senhor. Dá alento, Senhor. Dá forças, dá saúde, a tua cura divina. Tu és Deus de perto, tu és Deus de longe. No teu nome toda enfermidade, se te opor, não permanece de pé, cai por terra, meu Pai. Eu te peço nesta noite pelo enfermo, por esse que está necessitado, desenganado. Toma o pastor Ferreira nas tuas mãos, revigora a saúde dele, dá forças para ele, Pai, apesar da idade. A mim que também preciso, em nome de Jesus, toma esse problema nas tuas mãos agora, Senhor. Coloca a tua mão sobre isso aqui como eu tenho colocado. Eu te peço, cura do Senhor, ó Deus, solução da tua parte. Em nome de Jesus, eu creio. E eu vou pedir a ajuda dos santos para continuar orando, meu Pai, para bater na porta do céu. Porque, ó Senhor, a oração tem chegado ao trono da tua graça. Toma cada um nas tuas mãos agora e dê uma semana abençoada. Abençoe os pastores, pastor Gênesis, pastor Paulo Ribeirinho, pastor Afonso, pastor José Martins, pastor Ferreira, pastor Rogério, tantos outros que entram, ó Pai, pastor Samuel Matos. Abençoa os teus servos que pregam a tua palavra, da tua graça, da tua capacidade, ó Deus, aquele discernimento que nós temos que ter, ó Deus, afia os nossos sentidos espirituais, discernindo, ó Deus, para que possamos saber como proceder de acordo com a tua palavra neste tempo em que vivemos. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todos digam comigo, amém. Até segunda-feira, às 19 horas, se o Senhor Jesus não voltar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos terminar agora a live.